Então, pessoal, é o seguinte, deixa eu falar um pouquinho sobre a atividade 3, né, porque aula passada eu mostrei a parte técnica da coisa, aí ficou uma pendência com relação à filtragem analógica, né, que não estava rodando no MATLAB, eu identifiquei o problema, eu refiz o filtro, inclusive, tá, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, vou deixar, já está no Moodle, inclusive, tá, então deixa eu apresentar aqui a minha tela toda, espera só um pouquinho, que eu vou mostrar para vocês o Moodle, e aí a gente vai para frente assim. Espera aí, compartilhar. Vocês devem estar vendo o Moodle aqui. Então vamos para as atividades. Deixa eu mostrar umas coisas importantes. No índice aqui tem um padrão de relatório, tá? Esse padrão vocês podem fazer usando linguagem LaTeX, tá? Tem um template no Overleaf. Eu acho que eu comentei com vocês que algum aluno modificou esse template um tempo atrás, eu não tive paciência de voltar, né? Mas o template para LaTeX, se alguém quiser baixar e rodar offline, ele é o mesmo que estava no Overleaf. Tem o template também para LibreOffice e para Word, para quem quiser usar essas ferramentas, tá? Quem tiver acesso. Então, o relatório vocês vão ter que fazer da atividade 3, tem que ser nesse template. Na atividade 3, até a semana passada, a gente só tinha a escolha de grupo que já foi feita, na verdade, né? Eu escolhi o grupo para vocês, na verdade vocês escolheram, eu já incluí vocês no grupo. Aí no material para download, eu deixei o script do IED, deixei o Fourier, deixei a filtragem analógica, tá? Estão separados agora. E no script do IED, vou deixar os dois aqui na filtragem analógica, já tem a correção que foi feita. O script, pessoal, antes que vocês se confundam, ele está lendo um arquivo de entrada de dados. Esse arquivo é um ponto .m que tem uma matriz dentro, é o arquivo exemplo que eu deixei aqui, tá? Esse arquivo de exemplo, se vocês olharem, ele é um arquivo formato MATLAB, é uma matriz com dados, tá? Que tem aqui 3 correntes no terminal local e 3 correntes no terminal remoto e mais uma coluna de tempo. Isso aqui não tem nada a ver com os dados de sobrecorrente que vocês vão utilizar para testar a proteção de sobrecorrente que vocês estão desenvolvendo. Tudo bem? Isso aqui é só para vocês entenderem como funciona a filtragem e por aí vai. Tanto que, quando eu fiz o caso de simulação, eu admiti que eu tinha um relé que tem 6 entradas, no caso aqui seriam 6 entradas de corrente, né? No caso do relé de sobrecorrente, vão ser 3 entradas de corrente. E no caso daquele sistema, eu tenho 3 barras, as barras 10, 20 e 30, são 3 relés independentes. Então vocês precisam rodar essa função 3 vezes. Não precisa ser, essa proteção não precisa rodar junto com o Simulink. Eu nem deixei o Simulink aí para vocês mexerem. Se alguém quiser, eu passo o Simulink, ele roda no MATLAB versão 2015A. Tá? Bom, como é que funciona a filtragem analógica? Eu implementei um filtro Butterworth com ajuste da frequência máxima da banda de passagem e a harmônica que você deseja eliminar. Ou seja, eu vou ter no máximo uma atenuação de 3 dB para 90 Hz de frequência da banda de passagem e vou ter no mínimo 32 dB para a harmônica de ordem isso que eu quiser aqui. Eu botei 3 como exemplo, tá? Então, até a nomenclatura estava um pouquinho diferente no IED que eu passei para vocês na semana passada, tá? Até tinha o AMAX e a mínima estavam trocados. Eu resolvi deixar isso daí. E aí eu fiz um treco chamado filtro analógico. É uma função no MATLAB, cujo primeiro elemento da função ele é um número binário, 0 ou 1. Se for 0, roda no Octave. Se for 1, roda no MATLAB, tá? Por quê? Porque no Octave eu preciso carregar o package de Signal Processing, que no MATLAB eu não preciso. Se vocês tiverem o MATLAB completo, ele já vem com o pacote de processamento de sinais, o toolbox. Tá? No caso do Octave, não. Você precisa carregar. E mais, o MATLAB, quando você faz uma simulação usando o LSIM, ele tem que usar o filtro desnormalizado. Então, ele faz o projeto do filtro. Então, o que está fazendo esse MATLAB aqui?
ele está fazendo o projeto do filtro. Se vocês quiserem projetar o filtro externamente, vocês simplesmente podem projetar externamente e simplesmente rodar o LSIM, seja no Octave, seja no MATLAB. Aqui eu estou fazendo o projeto do filtro, tá? Usando o filtro Butterworth. Então, se vocês lembram como se faz projeto de filtro, podem fazer o projeto e aí vocês simplesmente rodam o LSIM, tá? Aqui está fazendo tudo. O projeto do filtro com essas condições, que é a frequência máxima da banda de passagem, a frequência mínima da banda de rejeição, a atenuação máxima da banda de passagem e a atenuação mínima na banda de rejeição, e ele projeta o filtro. Né? A única coisa que eu estou fazendo, se eu não me engano, acho que nem estou fazendo isso, eu tentava limitar o número de polos do filtro, para não ficar um filtro com um atraso muito grande. Mas não dá para fazer muito isso se você tem uma filtragem muito severa, que é o exemplo que eu estou dando aqui, que é a filtragem de terceira harmônica, tá? Você pode fazer um filtro, talvez com uma filtragem menor, se você botar aqui, respeitando o critério de Nyquist, ou seja, se você está mostrando com 32 amostras por ciclo, você põe 16 no HC, você respeita o critério de Nyquist e tem um filtro menos severo, digamos assim, com menos atraso, tá? Aí vai de vocês como vocês pretendem implementar isso daqui. Eu não vou me meter nisso daí, tá? Bom, então aqui é um exemplo do material para download. Aí a atividade para entrega é a atividade 3, que é a função de sobrecorrente, e um relatório. A função de sobrecorrente é o desenvolvimento em MATLAB. Então, se vocês clicarem aqui, vai abrir uma entrega de código-fonte. Vocês vão enviar um código-fonte aqui para mim, tá? Aqui, obviamente, eu tenho a visão do professor da disciplina, então não sei exatamente o que aparece quando vocês clicam aqui como aluno, mas vocês conseguem enviar um arquivo. Eu deixei liberado o envio de arquivo. Na pior das hipóteses, eles copiam e colam o código, tá? Que eu deixei liberado para copiar e colar. Não sei se funciona envio de arquivo e também o copia e cola, ou só o copia e cola, tá? Mas um dos dois com certeza funciona, que eu já testei. O que mais? E o relatório? O relatório envia de um arquivo no formato PDF, preferencialmente, porque aí eu consigo corrigir no próprio Moodle, tá? E a priori eu deixei 2 semanas para fazer essa atividade. Bom, como é que vocês vão testar essa atividade aqui? Depois de fazer a função de sobrecorrente e etc., vocês vão abrir essa pasta chamada simulações, e cada grupo vai ter um conjunto de simulações. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse zip aqui. Vou mostrar o zip para vocês. Vamos lá. Vou mostrar na pasta. Tem um zip aqui. E esse zip tem a primeira letra define o grupo do que faz parte. O segundo é um número, que é a simulação do tipo 1 ou simulação do tipo 2. Eu não estou falando que simulação é essa para vocês. Eu sei o que eu simulei aqui. Tá? Vocês vão ter que testar a sobrecorrente de vocês, nas 3 barras com ajuste que vocês vão fazer, considerando a questão da coordenação entre as barras, ajuste do multiplicador de tempo e etc. Tá? Aquilo que a gente já discutiu da função de sobrecorrente. E aí vocês têm um arquivo do tipo Comma Separated Values, tá? CSV, o nome do arquivo é isso. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, eu não consigo abrir ele zipado. Deixa eu exportar ele para cá. E eu vou abrir ele no Notepad, porque o Excel faz cagada, desculpa, faz bobagem quando abre. Isso daqui são os problemas de conviver com o mundo da Microsoft. Comma Separated Values é o que significa esse arquivo aqui. Coma é vírgula, não é ponto e vírgula. O Excel, na hora de abrir isso aqui, vai fazer bobagem, porque o Excel em português entende que separador de campo em arquivos do tipo separado por vírgula tem que ser o ponto e vírgula. Paciência. Né? É assim que funciona a vida da Microsoft. É um contrassenso do que acontece no resto do mundo. Então, o que tem aqui? Tem o primeiro elemento é tempo, depois vem corrente A, corrente B, corrente C, valores primários, tá? Então, eu estou mostrando aqui com 32 amostras por 5, 520 microsegundos é o equivalente ao período de amostragem de um sistema de 32 amostras por ciclo num sinal que tem frequência de 60 Hz, tá? Então, existe uma função no MATLAB para ler CSV direto, chama CSV Read ou Read CSV. Depois vocês procuram isso daí. Quem não quiser ler isso daqui, transforma numa matriz,
como aquele arquivo exemplo, ou seja, substitui o vírgula por espaço, escreve o nome de uma variável, abre, sei lá, matriz igual, abre colchete, no final disso aqui, fecha colchete, ponto e vírgula, e aí vira a mesma coisa que eu já mostrei para vocês, tá? E aí o que acontece? Para cada um desses eventos, são 2 eventos, tem a oscilografia dos 3 relés, o relé da barra 10, o relé da barra 20, o relé da barra 30, e a oscilografia das 3 fases, fase A, fase B, fase C, da corrente. A rigor, vocês poderiam também implementar o relé de sequência zero, ou relé de neutro, né, sobre a corrente de neutro, e o relé de sequência negativa, sobre a corrente de sequência negativa. São relés mais sensíveis, né, nos quais as correntes de picape podem ser menores. Hipoteticamente, poderiam ter valor nulo se o sistema fosse, se fosse bem equilibrado, né? No caso das redes de distribuição que não fazem uso de transformadores estrela delta ou fazem uso de transformadores do tipo delta aberto, não dá para você garantir que não existe corrente de circulação pelo neutro, embora a sequência negativa deveria ser muito pequena, tá? Mas daria para implementar também as 2 funções, tá? E são 2 eventos por grupo. Então, baixem esse CSV e é isso que vocês vão ter que checar, coordenação e etc., aquilo que a gente comentou aula passada, tá? O que eu quero ver no relatório? Eu quero ver no relatório, eu quero ver os tempos de trip e a coordenação entre os relés das 3 barras, tá? É isso que eu quero ver. Então, obviamente, além do relatório explicando como foi feita a função e etc., como foi feito o ajuste, quer dizer, isso é o mínimo. Mas como análise e resultados, eu quero ver isso aí, tempos de atuação e coordenação entre as proteções. E possivelmente, né, que vocês consigam dizer que tipo de curto-circuito aconteceu, por que foi esse curto-circuito, mais ou menos aonde ele aconteceu, quer dizer, fazer uma análise da proteção e uma análise do evento em si com base nas oscilografias. Tá ok, pessoal? Dúvidas com relação a isso daqui? Estão me ouvindo ainda? Ninguém falou nada? Ô, professor. Sim, professor. Okay. Oi, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, na medida que vocês forem fazendo, aí, por favor, entre em contato comigo, tá? E eu respondo por e-mail, e aí a gente vai se ajustando até. Eu deixei para 2 sexta-feiras para frente, tá? Eu acho que dia 13 de novembro, se eu não me engano. Deixei para dia 13 de novembro. Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo, diga. Só uma questão. Ali no IED que você disponibilizou para a gente, quem seria o seu vetor com as correntes tratadas? Qual que seria, tipo, o vetor de corrente de saída do seu filtro analógico? No caso agora desse IED novo que eu deixei ali, peraí, é o IAL filtrado. É esse cara aqui. É a série do filtro analógico. Tá? Tá bom. E embaixo, o que seria IALFR? O que seria esse? Tá bom. Eu estou reamostrando o sinal. Tá? O que eu fiz aqui? Eu fiz uma reamostragem para mostrar para vocês que eu posso fazer um downsampling do meu sinal sem fazer nenhum resampling, desde que o downsampling seja precedido por uma filtragem para garantir que não haja erros de recobrimento. Então, o que eu fiz aqui foi simplesmente um downsampling de 32 amostras por ciclo para 16 amostras por ciclo. Só isso. Tá? Na vida real, o que você tem? Você tem o canal de entrada analógico e o filtro analógico é acoplado ao canal digital, ao canal de entrada. Ou seja, eu tenho a filtragem analógica feita antes da digitalização. Então, o que você tem no canal de entrada? Você tem, por exemplo, um transformador, né? E a saída desse transformador você põe o filtro Butterworth projetado da forma como eu mostrei ali, embora o projeto do MATLAB depois faça uma filtragem digital, porque não existe analógico no computador, né? Mas ele está emulando um filtro analógico. Você faz o rosto do sinal e a digitalização. É esse processo que você faz.
A digitalização do sinal, ela deve ser feita respeitando o critério de Nyquist, que para evitar erro de recobrimento. Ou seja, é o filtro analógico que define a frequência de amostragem. Isso significa que, se eu fizer um filtro analógico com uma frequência de corte de 480 Hz, eu posso amostrar com 16 amostras por ciclo. Porque aí eu estou mostrando com 960 Hz, mas o filtro cortou qualquer frequência superior a 480 Hz. Tá? Eu não tenho como fazer isso digitalmente para vocês. Então, o que eu fiz? Eu entreguei o sinal para vocês, que é esse AL, IBL, CLAR, BRCR, que tem 32 amostras por ciclo. Tá? Mas esse sinal está emulando um sinal analógico. Então, o que eu fiz? Eu fiz o processo de filtragem e amostragem. Qual que é a filtragem? A filtragem analógica e a amostragem de um sinal a cada 16, a cada 2. Quer dizer, eu estou tentando emular aquela entrada do relé que eu não consigo fazer digitalmente, porque eu estou fazendo no computador. Tá? Eu podia ter feito isso daqui, por exemplo, com 100 amostras por ciclo. Só que aí eu não conseguiria fazer uma decimação inteira, porque eu não consigo pegar e transformar de 16 para 16, desculpa, de 100 para 16, simplesmente pegando um número inteiro de amostras, né? Que eu teria que fazer um resample. E o resample é bem mais complicado, tá? O que você precisa fazer é o seguinte, quando você faz um resample. Você pega o sinal, quer dizer, se for um resample para uma frequência menor, você acha o mínimo múltiplo comum entre a frequência nova e a frequência original, e aí usa uma técnica chamada zero padding. Depois faz uma filtragem passa baixa. Se você estiver fazendo upsampling, aí é mais fácil porque você já cortou os sinais. Tá? Então tem todo um processamento de sinais que eu não quis entrar aqui nesse processo. Então eu fiz propositalmente o sinal de entrada de 32 amostras por ciclo. Se você quiser fazer um resample, você faz. Se não, você pode tratar com 32 amostras por ciclo, simplesmente filtrando digitalmente fazendo um filtro analógico, só para ver como é que é, entendeu? Porque, quer dizer, esse sinal de 32 amostras por ciclo já respeita o critério de Nyquist, tá? Isso aqui eu garanto para você. Aonde ele não respeita o critério de Nyquist é se, por exemplo, eu pegasse o sinal originalmente de, sei lá, 96 amostras por ciclo e pegasse um a cada 6 para transformar em 16 amostras por ciclo. Aí eu não estaria respeitando o critério de Nyquist, tá? Tudo bem? Tudo bem. E uma última pergunta. Eu também não entendi, ou pelo menos eu não enxerguei, o teor do item 4 no seu desenvolvimento aí. Item 4, cadê? Deixa eu ver. O relé, de fato, é isso daqui, né? Você entendeu? Como é que funciona o relé? O relé tem ele tem uma posição de memória que recebe o sinal digitalizado. É assim que ele funciona. E essa posição de memória ela é finita. Então eu tenho um tamanho total que eu posso armazenar, que é o número total de amostras, que é esse meu thumb buffer, tá? Então o que acontece? Eu fiz um buffer circular aqui. Toda vez que eu encho o buffer, eu começo a dar da posição 1 de novo. E o meu sinal amostrado é esse cara aqui, que vem de fora, na verdade, né? Eu não consigo. Isso aqui está acontecendo instantaneamente, né? Quer dizer, por exemplo, se for um relé que faz a amostragem a cada milissegundo, ou seja, um relé de 16 amostras por ciclo, a cada milissegundo ele faz a amostragem do sinal que foi filtrado, a digitalização desse sinal e a armazenagem no buffer, e que está tudo representado por essa instrução aqui, tá? E aí o que eu faço? Aí eu tenho o buffer, eu preciso calcular o Fourier. Para calcular o Fourier, eu preciso de uma janela de um ciclo. Então eu tenho que olhar da posição do buffer para trás. Se eu estou, por exemplo, aqui com 16 amostras por ciclo, eu tenho que olhar da posição que eu estou no buffer para todas as amostras para trás, só que o buffer é circular. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu desenhar aqui no OpenBoard. Quero dizer o seguinte. Vamos lá. Eu tenho um buffer que vai da posição 1 até a posição thumb buffer, TB, que eu vou chamar aqui. Né? Peraí, deixa eu apagar isso aqui, eu vou chamar de TB. Né? Cada vetor, cada amostra minha armazenada nesse vetor circular aqui. Então, posição 1, posição 2, posição 3. O que acontece? Chegou uma amostra, eu ponho ela aqui. A nova amostra,
Põe ela aqui. A nova amostra, põe ela aqui. Quando eu vou calcular o Fourier, por exemplo, eu quero saber qual que é. Vou imaginar que isso aqui seja a amostra I de K, né? Se eu quero, né, o I de 3 aqui, na verdade, chamar de I de 3. Se eu quiser calcular o Fourier, né, se eu quiser calcular o meu fasor I da posição 3, eu tenho que fazer um somatório de K igual, vamos chamar isso aqui de, aliás, vamos chamar isso aqui de pós, não de K, do Fourier. Então, é a posição da janela de Fourier. Quer dizer, eu estou calculando, esse cara aqui é o meu K. Tá? Então, o meu pós, a minha janela está indo de K até K menos N mais 1, onde N é o número de amostras por ciclo. É a minha janela de Fourier. E aí eu estou fazendo o quê? O cosseno de 2π N menos 1 sobre N, que é o número de amostras por ciclo, mais um I vezes a somatória do filtro seno, né? Então, isso aqui é o meu fasor. Essa janela aqui, ou seja, se eu tenho 16 amostras por ciclo e eu estou na posição 3, eu vou ter que varrer daqui para trás, né? Daqui para trás. Ou seja, 3, se o TAM buffer for 100 amostras, eu vou ter que varrer da amostra 3, 2, 1, 100, 99, 98, 97, até a amostra 88, se não me engano. 88 para frente. Aí eu vou ter as 16 amostras que eu preciso para calcular. Você fala, pô, mas você está pegando uma amostra velha? Não, porque o buffer é circular. Quer dizer, quando eu tiver com a amostra 101, ela vai cair na posição 1, mas a amostra 100 é imediatamente anterior. Tá? Foi isso que eu fiz nesse buffer circular aqui. Então, eu calculo o Fourier desse jeito. Quer dizer, se a posição do buffer for maior do que 16, eu sei que eu vou ter que varrer daquele ponto até a posição do buffer. Se for menor, eu tenho que fazer uma continha com o tamanho do buffer. Só isso que eu fiz aqui. Tá? O que eu estou armazenando aqui é um vetorzão temporário só para calcular o Fourier na janela toda. Por isso que eu chamei de TAM aqui. Só que o Fourier, de fato, ele é calculado dentro de um buffer aqui, que é essa janela aqui, ó. Tá? Eu estou calculando o Fourier para essa janela e estou atribuindo a um buffer que tem tamanho 100, que é menor que o número total de amostras. E sempre no relé vai ser, porque o relé ele roda em tempo real. Então, quer dizer, o tempo não para, né? Ele tem uma amostra lá que ele pode armazenar, sei lá, 10 ciclos e acabou. Entendeu? Depois que ele armazenar 10 ciclos, o que vai acontecer quando vem a amostra nova? Ele joga a velha fora e põe a mais nova no lugar. Esse que é o buffer circular. Tudo bem? Beleza. Tá bom. Resumindo, então, no caso, a entrada para minha lógica do relé, então, vai vir desse buffer circular, e não aqui para frente. Vetor. Exato, tá bom. Exatamente, Você vai olhar para fazer a sua função de proteção, é esse cara aqui. Coisas que você tem coisas que você tem que tomar cuidado. Primeiro, o cálculo do tempo de atuação, depois de escolhida a curva, escolhido o multiplicador de tempo, etc., que isso faz parte do ajuste do relé, o cálculo é feito com base na corrente medida para aquela função de sobrecorrente. Tá? Isso significa que se o Fourier apresentar pequenas variações ao longo de cada amostra nova que chega, você vai ter que recalcular esse tempo de atuação. Por quê? Porque na medida que a janela entra, ela sai da pré-falta e entra na falta, o valor da amplitude da corrente, que é o que você usa para calcular o tempo de atuação, ele vai variando. Até a hora que a janela entrou inteira na falta, e aí ele fica mais ou menos constante. Então você vai ter um valor de tempo de atuação que é atualizado a cada amostra nova que chega. Só que, se a corrente passar da corrente de picape, aí sim você precisa contar tempo para trip. Então você vai ter uma variável que conta tempo para trip e uma variável que conta qual é o tempo de trip. E você precisa comparar as duas. Uma delas é incrementada a cada nova amostra que chega e a outra é recalculada a cada amostra que chega. Aquela que é incrementada depende do passo de integração. Ou seja, se você tiver... Desculpa, depende do período de amostragem. Ou seja, se você estiver usando 16 amostras por ciclo, o seu
passo o seu incremento nesse tempo que você está calculando para saber se dá trip ou não, é 1 sobre 960. É o tempo de amostragem. Agora, o TA, que é o tempo de atuação, você precisa corrigir toda a amostra nova que chega. Bom, o que acontece se a corrente, de repente, fica menor que a corrente de trip? Vou imaginar que é um curto-circuito que foi transitório. Um fusível atuou desligando e o relé não precisa atuar. Aí o seu tempo de atuação, o seu tempo de trip tem que ir para 0, quer dizer, você não dá trip mais, e o tempo de atuação também não faz mais sentido calcular, porque a corrente é menor que a corrente de picape. São 2 providências que você precisa tomar. E uma terceira providência é a variável que dá o trip no disjuntor, ela é do tipo latched, ou seja, virou 1, ou seja, mandou dar trip, ela não desliga mais. O reset tem que ser externo. Tá? Senão, o que acontece? Senão o relé fica ligando e desligando, infinitamente. Essa era o que eu ia fazer. Porque, imagina que a minha amplitude, ela baixa para baixo da corrente de picape. Né? Nesse momento que ela baixa para baixo da corrente de picape, eu já cancelo o meu trip ou eu tenho que manter o meu trip? Se você deu trip e foi o seu disjuntor que abriu, a sua variável tem que ficar travada. Mesmo que o meu tempo do trip ainda não decorreu? Não, você só vai saber que foi você quando o seu tempo do trip for maior que TA. Tá bom. Aí você sabe que é você que mandou o comando de trip, entendeu? Você fala, puxa, mas será que numa situação não pode ser 2 relés ao mesmo tempo mandando? Putz, cara, pode até ser, mas a chance disso acontecer, a probabilidade de ser muito pequena, entendeu? Então, assim, seu tempo é maior que o tempo de atuação, o tempo de trip. Ou seja, você já mandou um comando de trip e a corrente foi para 0, aí a sua variável T-trip fica travada. Ou sua variável que dá o comando de trip tem que ficar travada em 1. Tá bom. Isso depende, por exemplo, tudo bem, você pode ter algum esquema de religamento. Na verdade, existe um esquema de religamento, mas ele funciona a posteriori. Ou seja, como é que é o esquema de religamento? A variável T-trip é 1 e a corrente é 0. Opa, manda religar. Isso você tem 20 segundos para decidir se for uma rede de distribuição padrão aqui brasileiro. Você tem até 13 ligamentos com intervalos de 20 segundos entre eles. E aí você reseta toda a função de sobrecorrente e manda fechar o disjuntor, porque aí vai ser vida nova para a função. Significa que se você religar e tiver curto-circuito de novo, a função vai atuar do mesmo jeito que atuou anteriormente. Tá? Se você percorrer todo o ciclo de trip, aí trava e não tem mais Cristo que faça religar no seu dedo do eletricista no botão do relé. Tá bom? Só uma última coisa, professor. Calculando o tempo de trip, sei lá, vai me dar, vou chutar aí qualquer coisa, sei lá, 15 milissegundos. Né? Ele deu 15,78 milissegundos. E aí depois eu passo esses 15 milissegundos para um tempo discreto, porque eu estou trabalhando com tempo discreto. Então, tipo, eu vou tentar descobrir qual é a minha amostra que vai ocorrer o trip. Isso não seria um problema, porque se eu pego, por exemplo, 15,75 milissegundos e eu pego, sei lá, 15,25 milissegundos, passando para número amostral, às vezes eu estou na minha mesma quantidade de amostra. Vai ter, sei lá, 7 amostras para as duas. Mas se você atrasar 1 milissegundo, não é um problema. Entendeu? 1 milissegundo não é nada. O que eu faria, quer ver? Deixa eu te mostrar o que eu faria aqui textualmente. Daí eu explico as variáveis. Eu vou fazer o seguinte, if o IRMS no instante K for maior que o I de picape, você vai entrar na função que dá trip. Você vai fazer o if, o seu tempo de ajuste para a corrente RMS no instante K. Tá? Isso aqui é um pseudocódigo. Usem com moderação, que eu não pensei muito a respeito. Tá? Ou seja, se o tempo de atuação para a corrente RMS no instante K que você atuou for menor do que T-trip, o que você vai fazer? Sinal de trip vai para 1 e acabou. Tá? End. O seu T-trip, se a corrente RMS no instante K for maior que a corrente de picape, quem que vai ser? Vai ser o T-trip mais o tempo de amostragem. Período de amostragem. É isso que você vai fazer. Sim, sim.
É isso Agora, o mesmo. que vai fazer aqui? Else, por quê? Se a corrente for menor do que a corrente de picape, o T-trip tem que ser zero. Ele vai ter que começar do zero de novo. Tudo bem? E mais, você não pode colocar aqui sinal de tempo igual a zero, porque senão vai ficar ligando e desligando. É só isso. E aí, antes do while, né, você vai ter um while 1 lá, o while do relé. Antes do while, você vai colocar aqui, ó, sinal de trip Igual a zero. a zero. Aqui, é no ajuste do relé. Tudo bem, você vai ter, na vida real, né, você vai ter aqui uma interrupção, né, aqui dentro do while, né, vamos botar o end do while aqui, vai ter uma interrupção que vai fazer o seguinte, sinal de trip igual a zero, tá? Você vai ter uma interrupção que faz isso. Quem é essa interrupção? Sei lá, pode vir da IHM do relé, ou seja, o eletricista apertando o botão lá para falar, olha, religa os disjuntores, reseta tudo. Pode ser isso aqui da função de religamento instantâneo, religamento automático, etc. Tá? Mas é uma espécie de interrupção dentro do while. Pode até ser uma condição if else, que você permita da lógica. Mas aí depende de como implementar isso daqui. Tudo bem? Tá bom. Obrigado, cara. Aí, gente. Se tiver mais dúvidas aí, por favor, perguntem. Hein? Giovanni, tudo bem? Oi, diga. Só uma dúvida. Pegando esse gancho aí, né? Uhum. Uma situação hipotética seria uma que vamos supor que a corrente ficasse uma pouca coisa acima da corrente de picape, né? De modo que o timer começasse a contar. Uhum. Mas vamos supor, esse timer começa a contar e essa corrente aumenta um pouco, de modo que esse timer deveria ser corrigido, não? Sim, ele está sendo Tem corrigido. isso, assim. Léo, está sendo corrigido sempre aqui, ó. Para cada corrente nova, eu calculo um novo TA. Você entendeu? Ah, sim. Ele tem que ser calculado aqui. Tudo bem? Tá, para cada corrente que você lê, você incrementa ou não o timer, não é? Para cada corrente que você lê, você recalcula o tempo de comparação. Você só incrementa o timer se a corrente que você calculou for maior que a corrente de picape. Não, supondo maior, né? É sempre se a corrente for maior. A primeira condição é, a corrente é maior que a corrente de picape, recalcula o tempo de atuação e compara, e aí você simplesmente incrementa o tempo de trip, tá? O que acontece... Fala. Mas assim, a minha situação é a seguinte, né? Supõe que você está incrementando o tempo, certo? Certo. Você incrementa o tempo para uma certa corrente de picape. Mas supõe que antes de atingir o tempo que você queria, na verdade, muito bem antes, essa corrente de picape muda, mas continua maior, tipo, ela aumenta mais 20%, entendeu? Sim. De modo que você precisa se corrigir. Não, tudo bem. Você precisa corrigir esse tempo, né? Vamos fazer um desenho aqui. Vamos ver se eu entendi o que você quis dizer. Peraí. Ó, eu estou com a minha corrente de pré-falta, bonitinha aqui. Aí tem uma corrente de falta. Tem uma variação de ângulo, uma correntona de falta. Minha janela de Fourier, desenho amarelo aqui, está olhando para trás. Então, se ela olhar aqui, né, o meu IRMS, vou desenhar em verde, ele está aqui. O valor de pico por R de 2, certo? Aí a janela começa a entrar aqui, começa a entrar aqui, ó. De repente, ela está inteira no Fourier. Aqui, ó. Tudo bem? Então, aqui ela está inteira, a corrente de picape está aqui. Tem o valor de pico, aliás, desculpa, corrente RMS está aqui, não é corrente de picape. Corrente RMS. Corrente de picape é um ajuste. Só que entre estar aqui e estar aqui, ela varia, ela vem para cá. Às vezes, dependendo da variação do ângulo, até oscila. Ou seja, o que você está me falando é que o TA aqui é maior que o TA aqui. É isso que você está falando, certo? Isso, exato. Tudo bem. O que você vai fazer? Você vai mudar o TA. Ele está questionando aqui o seu tempo de atuação. Aí ele estava aqui, uma hora ele está aqui. Aí você fala, tudo bem, eu estava incrementando. Opa, já passou, dá trip.
Fazer o quê? Infelizmente, Ah, tá. não tem o que fazer, entendeu? Então, você corrige o TA para cada vez que chega um RMS novo. Entendeu? Entendi. É esse Você só vê cara. se é maior, tipo, você só compara se é maior ou não, se for, você incrementa o TA. Não, você Compara. Para calcula o aquele TA. nível de corrente. Se for maior, você sempre incrementa o T-trip. Sempre. Isso. Sempre incrementa se for maior. Agora, a comparação, ela é sempre com o valor atualizado do RMS. Senão corre o risco de você dar trip atrasado. Ah, Entendeu? tá. Sempre é com valor ao RMS, tá, beleza. Você recalcula o TA toda vez que chega uma moto nova. Você calcula o RMS novo, calcula o TA novo e aí compara. Tá? Tá. Uma última pergunta, professor. Aqueles vetores de entrada, no caso a saída do seu filtro, não está em valor RMS. Né? Não, aqui não é valor RMS, aquilo lá é valor amostrado. Aquilo é no domínio do tempo. Ele só vai estar na frequência aqui, ó. Só aqui que ele está no domínio da frequência. Tá bom. Até aqui é o domínio do tempo, tá? Tudo bem, é tempo discreto, mas é domínio do tempo. Tudo bem? E aqui, o Fourier te retorna, cuidado, hein? Deixa eu pegar aqui o Fourier para vocês. O Fourier retorna uma estrutura, tá? E a estrutura de Fourier, ela vai te retornar valor de pico, valor de módulo, a fase em radianos, a fase em graus e o número complexo que representa o fasor inteiro. Né? Como a gente está olhando uma função de sobrecorrente, vocês vão olhar só o valor da magnitude, que é o valor RMS. É esse cara aqui que vocês vão ter que comparar. Tá? Ela é uma estrutura, não dá para você comparar direto. Então, é a magnitude que me interessa. Aqui a função fornece mais coisas, ela retorna mais coisas aqui que eu posso usar para, de repente, fazer um cálculo aqui de impedância. Né? Se eu estiver usando uma função de distância, eu retorno aqui quanto vale o valor complexo aqui dessa função. Se eu tiver tensão corrente, eu calculo impedância. Tá? Tá bom. Agora tá claro. Isso aí, pessoal. Posso continuar? Então, vamos voltar aqui a nossa função de distância, que a gente estava vendo aqui na aula passada. Bom, vamos olhar então para a nossa função. Acho que eu nem vou deixar isso aqui, porque agora a discussão vai ser um pouco, não vai ser mais monofásica, vai ser discussão pensando na linha trifásica. Bom, pessoal, então o que acontece? Vamos voltar para a nossa função de distância, lembrando que a função de distância ela tem dados de tensão e corrente, né? Eu posso, inclusive, usar, né, um algoritmo parecido com o que vocês viram aí na função de sobrecorrente, né? Então, eu tenho lá um algoritmo que calcula módulo e fase. E eu posso, então, calcular a impedância vista pelo ponto de instalação do TC e TP. Acontece que a linha ela é trifásica. E na maioria dos casos, eu diria quase que a totalidade dos casos, existe acoplamento mútuo entre as fases. Portanto, essa impedância vista pelo relé, ela é uma impedância, fica difícil você abrir uma impedância e relacionar ela diretamente com uma distância. Porque o que você tem, se fosse uma linha idealmente transposta, é
uma equação por fase que depende das correntes nas demais fases, dado o acoplamento mútuo, né? Então, o que faz o relé de distância, na verdade, é calcular a impedância de sequência positiva. Porque dentro da impedância de sequência positiva, eu já tenho essa questão da mútua, né, do acoplamento mútuo que existe entre as fases, e, portanto, além disso, né, eu consigo separar os circuitos, e além disso, a sequência positiva ela está presente em todos os curtos, né? Bom, acontece que eu não sei a priori qual é o tipo de curto-circuito que aconteceu, né? Então, como é que eu calculo a impedância de sequência positiva se eu não sei qual é o curto-circuito que aconteceu? Então, o que eu vou fazer para vocês aqui? Eu vou equacionar primeiro, né, o fenômeno, e a gente, a partir do equacionamento do fenômeno, vai entender como é que se faz o cálculo dessa impedância e qual é o comportamento dessa impedância aqui no plano complexo, que é o que interessa, que é o que vai definir se existe curto-circuito ou não. Tá? Vamos equacionar isso daqui. Então, considerando que tem uma falta no ponto F, e aqui, por enquanto, eu não vou falar que tipo de falta é, eu posso escrever as equações de tensão, né, de queda de tensão nessa linha a partir das medições do terminal local, né? Então eu vou ter ali VAN local. Se eu desprezar as capacitâncias da linha, eu vou ter e admitir a linha idealmente transposta, um ZP vezes X vezes IA, que é a impedância própria, mais um ZM vezes X vezes IB mais IC, onde o ZM é a impedância mútua, mais o VAN no ponto F, certo? Eu posso escrever isso aqui para as três fases, né? Então, VBN no terminal local é igual a ZP vezes X. Isso aqui vale na pré-falta e vale na pós-falta. Obviamente, eu precisaria conhecer a tensão nesse ponto F, né? Mas isso aqui vale em qualquer circunstância. Então, IA mais IC mais VCN de F, opa, que é VBN, e na fase C, VCN de L, ZP vezes X vezes C, mais ZM vezes X vezes IA mais IB. Mais a tensão VCN no ponto de falta. Tá? Bom, eu não falei que tipo de falta que é, mas o que eu estou procurando, né, na verdade, não é mais a impedância da linha. Né? Eu estou procurando a impedância de sequência positiva, que eu vou colocar aqui o R1 mais JX1 a uma distância X, né? Então isso aqui é uma distância X, só que eu sei que existe uma relação entre a impedância própria e a impedância mútua e a impedância de sequência positiva, né? Que é Z1 é igual a ZP menos ZM.
Então, eu preciso buscar essa equação aqui, né, ou essa expressão matemática aqui, dentro desse sistema de equações, né, de modo que eu consiga caracterizar única e exclusivamente o defeito, considerando que eu tenho 10 tipos de defeito, né, a NBNCN, a BBCCA, a BNBCNCAN e a ABC, né? E eu tenho essas 3 equações que caracterizam esses 10 defeitos, né? A primeira premissa que eu vou adotar para equacionar isso daqui é considerar que a falta no ponto F ela é uma falta franca, com impedância nula. Tá? Ah, mas você está roubando, você está simplificando o seu problema. Sim, eu estou simplificando o problema, mas eu não sei quanto vale a resistência de falta. Né? Existem estimativas da resistência de falta em função do nível de tensão da linha e do aterramento das torres, e também, inclusive, do tipo de aterramento, né, se ele é contínuo ou segmentado. Mas isso aqui não é suficiente para você ter uma informação assertiva sobre a resistência de falta, de modo que você consiga incluir essa resistência de falta na sua análise. Tá? Então, eu preciso usar essas 3 equações e partir de alguma premissa, e ter uma certa segurança na hora de adotar uma zona de proteção, de modo que eu consiga, nessa zona de proteção, abarcar a incerteza dessa minha resistência de falta. Tem muita gente que caracteriza o fenômeno de curto-circuito como um fenômeno puramente resistivo, né? Embora o arco elétrico seja majoritariamente resistivo, a corrente circula pela torre, tá? E às vezes circula pelo aterramento. Isso pode trazer alguma natureza indutiva na corrente, tá? A gente considera que ela é resistiva, até porque não muda nada admitir que ela pode ser um pouco indutiva do ponto de vista da zona de proteção, né? Mas ela não tem um comportamento puramente resistivo como a gente imagina, até pelo caminho da corrente de curto, se a corrente de curto envolve a torre da linha de transmissão, por exemplo. Tá? Bom, então eu vou admitir que isso aqui é uma falta franca. E eu vou pegar a primeira equação e trabalhar a primeira equação, admitindo que eu tenho um curto que envolve a fase A. Pessoal, vocês estão me ouvindo ainda? Sim, professor. Não é que travou meu open board aqui, então não sabia se tinha travado meu link. Espera aí. Open board. Então, reescrevendo aqui. Da equação da fase A, admitindo que, e aí eu simplesmente vou escrever a relação entre sequência zero e as correntes de fase, né? Então, estou admitindo aqui que IA mais IB mais IC igual a 3 e 0. Isto é, IB mais IC é igual a 3 e 0 menos IA. Eu vou ter o seguinte. Então, VAN no terminal local vai ser igual
a x vezes zp menos zm vezes IA, mais x vezes zm vezes I0. Agora, Zm, né, quer dizer, a gente sabe que eu já tinha falado aqui, o Z1 é Zp menos Zm. Z0 é Zp mais duas vezes Zm. Então, aqui já, daqui eu já sei que aqui eu tenho Z1 já, né? O problema é que eu tenho uma parcela aqui que é Zm. Eu preciso escrever Zm em função de Z0 e Z1, que é aquilo que me interessa, né? Então, se eu mexer nessas duas equações aqui, eu posso chegar à conclusão que Zm é Z0 menos Z1 sobre 3. É só somar, subtrair as duas equações, na verdade. E aí eu mato Zp, fica 3Zm, fica Z0 menos Z1. Tá? Então, Zm é isso daqui. Então, eu posso usar isso daqui aqui em cima. E mais o fato de que isso aqui é Z1. Então, eu consigo reescrever isolando o Z1. Então, eu vou ter que o VAN, o terminal local, que eu meço a partir do transformador de potencial que está instalado na barra ali, vai ser x vezes Z1 vezes IA, que eu meço porque eu tenho um TC instalado na fase A, mais, o que eu vou fazer agora? Aliás, faltou 3 aqui, né? Esqueci do 3 aqui. Que é 3 e 0 menos IA. Aí eu vou colocar o ZM e substituir o ZM aqui. Tá? Só que aí eu vou fazer só um mandrake aqui. Vou fazer o seguinte, ó, mais Z0, o 3 corta com o 3 aqui, vai ficar Z0 menos Z1. Eu vou multiplicar e dividir por Z1 isso daqui para poder colocar o Z1 em evidência. Então vai ficar Z1 aqui embaixo. Tudo bem? Isso aqui vezes x vezes Z1 vezes I0. E vocês já devem ter visto que isso aqui tem um nome que é mútua de sequência zero. Não é isso, pessoal? O pessoal chama de K0. Logo, a minha função, se eu reescrever essa equação, eu consigo calcular o x vezes Z1. Né? Então, x vezes Z1, que é o que me interessa, porque se eu conheço o Z1, eu conheço o x, vai ser o VAN, que eu medi no terminal local, dividido por IA mais K0 vezes I0. Tudo bem, pessoal? Já viram isso aqui, ou não? Estão me ouvindo ainda ou não? Estamos sim, professor. Ok? Eu vou ter um elemento que se chama elemento AN.
tá? Da função de distância. Tudo bem? Vocês já viram isso aqui, pessoal? Isso aqui é o fator que compensa a mútua de sequência zero, não é isso? Que é um nome horrível. Não faz o menor sentido esse nome para mim, tá? Ele compensa a mútua, tá? Um compensador de mútua, só isso. Não sei porque o pessoal chama de mútua de sequência zero. Para mim não faz o menor sentido isso daqui, tá? Até porque quando você tem os circuitos sequenciais, se eles forem equilibrados, não existem mútuas entre eles, né? Então isso aqui, na verdade, está compensando o efeito da corrente de falta que retorna pelas fases SANS, em B e C, que vai induzir tensão na fase A, de modo que a queda de tensão seja maior do que ela seria se não houvesse esse acoplamento. Tudo bem, pessoal? Agora vocês viram também do acoplamento mútuo, não viram isso daí, pessoal? Tem a mútua de sequência zero e a mútua de circuito duplo, né? Que é a mútua do outro circuito. Já viram isso daqui, pessoal? Da onde que vocês acham que vem a equação? Bom, deixa eu continuar isso aqui, depois a gente volta e fala de circuito duplo, que são as linhas que também usam proteção de distância, mas tem essa sofisticação adicional, mas no fim das contas é a mesma coisa, tá? Bom, eu calculei só o circuito reescrevendo a equação da fase A, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever as fases B e C, tá? Então, reescrevendo as equações. I didn't catch that. Could you try again? Meu Siri ligou aqui. Deixa eu ver como Hello, desligar. Giovanni. How can I help? Desligar o meu Siri que eu tô xarope. Então, vamos lá. Então, reescrevendo as equações das fases. E aqui eu não vou nem... Não preciso nem da sequência zero, né? Então, eu vou ter lá o VBN local, é o ZP vezes IB, mais o ZM vezes IA mais IC. E o VCN local é igual ao ZP vezes IC mais ZM vezes IA menos IA mais IB. O que mais? Aqui seria o VBN no ponto de falta, VCN no ponto de falta. Acontece se for um curto dupla fase BC, isso vale para todos os curtos, tá? Ô, droga. Se for um curto-circuito dupla fase BC, a tensão no ponto de defeito nas duas fases é igual. E se eu fizer uma menos a outra, né? Se eu fizer a primeira equação menos a segunda, então subtraindo a primeira da segunda, eu vou ter ali VBN local menos, aí faltou o X aqui, viu, gente? Aqui é X na frente, X na frente. Então, VBN local menos VCN local, duas medições de tensão que eu tenho no terminal local da linha.
vai ser x vezes ZP, que multiplica IB menos IC, e na hora que eu subtraio uma da outra, vai ficar mais x vezes ZM IC menos IB. Ou menos aqui, e troco os dois elementos. Então vai ficar o quê? O x vezes Z1 é igual ao VBN L menos VCN L dividido por IB menos IC. Isso daqui vai ser, então, deixa eu coloquei aqui, o elemento BC. Então, a função de distância, ela tem 6 elementos. 3 que envolvem a solução das 3 equações individualmente em cada uma das fases, que a gente chama de elementos de terra, e 3 elementos que você resolve as equações duas a duas, subtraindo uma da outra, respectivamente, e tem os 3 elementos chamados elementos de fase. Esses 6 elementos, quando utilizados em conjunto, são capazes de determinar se há qualquer um dos 10 tipos de curto-circuito na rede. Quer dizer, o elemento AN percebe o curto fase A terra e pode perceber um curto AB ou um curto AB terra. O elemento BN é a mesma coisa, só que seria um curto B terra, AB, BC, ABN ou BCN, e a mesma coisa para o elemento CN, né? Só substituindo ali as fases pelas fases corretas. E os elementos AB, BC, CA são os elementos bons para determinar os curtos-circuitos que envolvem duas fases, né? E todos os 6 elementos percebem o curto-circuito trifásico. Tá? É claro que esses elementos, eles permitem uma certa segregação por fase, mas nem sempre. A segregação por fase é importante se você implementa na sua rede algum esquema de desligamento e religamento monopolar. Ou seja, na hora que você percebe que o defeito envolve apenas uma fase, você promove a abertura dessa fase e depois o posterior religamento. Então, é bom você ser bastante seletivo por fase, conseguir segregar bem o defeito. Se você não conseguir, você vai abrir desnecessariamente outras fases. Mas esses 6 elementos conseguem uma boa segregação, tá? Principalmente das faltas que envolvem a terra para as demais. Tá? Então, eu ia falar primeiro disso daqui. Então, vamos falar sobre os elementos, então. Os elementos da função de distância. Então, eu tenho ali o AN, ele calcula um x Z1, que é PAN local, dividido por IA mais K0
e 0. Nos relés digitais, é muito fácil calcular a corrente de sequência zero. Então, você proceder com o cálculo fasorial. É a soma das três correntes, na verdade, a média das três correntes, né? O elemento BN faz o mesmo cálculo, só que ele utiliza os dados da fase B, né? Então, se eu tiver um curto-circuito fase A terra, espera-se que somente a impedância calculada pelo elemento AN entre na zona 1 de proteção, depois eu vou discutir as zonas, não falei sobre isso ainda. Então, aqui é o VBN e B. E da fase C, aqui seria o VCN e C. E esses caras aqui são chamados de elementos de terra. E aí eu tenho os elementos ABBCCA, que são os elementos de fase. Então eu vou ter o AB, o X vezes Z1 vai ser o VAN local menos VBN local dividido por IA menos IB. E os demais elementos aqui o BC e o CA. Esses aqui são os elementos de fase. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo ainda? Dúvidas? Pessoal? Sim, professor, estamos ouvindo, sim. Ok, obrigado. Então, vamos fazer uma observação aqui. Então, para quem já trabalhou com isso na vida, já viu que 500 circuito duplo tem mais um K de compensação, né? A rigor, isso aqui vale para a linha de N circuitos, tá? Claro que não tem mais. Oi. Esses elementos de terra e de fase, eles são, num geral, eles são definidos assim, ou cada fabricante tem a sua especificação? Eu tenho que calcular o Z1, então é sempre assim. O que muda um pouco é o que eu vou mostrar agora. O denominador, ele pode ter mais um terceiro termo, que é a sequência zero do circuito vizinho. Tá? Aí você precisaria ter 5 entradas de corrente, ou 4 entradas de corrente, sintetizar a corrente de sequência zero da linha local,
por meio de cálculo, não seria um problema também. O que eu já vi, é o Felipe, né, que está falando? Isso. Eu lembro das vozes ainda, olha só. O que acontece, às vezes, dependendo do fabricante, é ele tem fabricante que ainda usa um jargão antigo, fala de grandeza de polarização, grandeza de operação, polariza com não sei o que lá de sequência zero, quer dizer, olha, eu acho que é um jeito que o fabricante tem de, digamos assim, dizer que tem um diferencial competitivo, né? Mas e manter um pouco o pé com o passado, né? Porque a gente sabe que tem muitos relés eletromecânicos ainda no mercado. Então, em termos de formação de recursos humanos para manutenção de ajuste, por exemplo, você vai falar muito com gente que ainda trabalha com ajuste eletromecânico. Então, ainda tem esse esquema de polarização e tal. Eu não vejo por que calcular de outro jeito, tá? Fatorialmente não faz para mim o menor sentido fazer qualquer outro tipo de cálculo. O que você pode fazer, né? Eu não sei se eu estou abordando corretamente a questão, porque eu já fui interpelado numa discussão justamente a respeito disso, por causa de um fabricante, tá? Não vou falar qual fabricante que é, mas eu fui interpelado. E naquele momento fiquei meio sem saber o que responder. Depois eu fui pegar lá o manual do fabricante para saber se eu não tinha falado muita bobagem quando eu dei a resposta. Uma discussão a respeito de ajuste e proteção e tal. E, de fato, o que tinha ali era um jeito de manter um pé com o passado, né? A discussão toda era a grandeza de polarização desse fabricante, especificamente, né? E eu não entendi o porquê da grandeza de polarização do jeito que estava sendo lidado. Porque o que acontece é o seguinte, se você tem qual que é o medo quando você tem curto fase terra? Né? E aí você pode usar uma outra grandeza de polarização. Eu acho que eu estou abordando a sua questão, depois você me corrige se eu tiver. Quando você fala grandeza de polarização, você está falando da tensão, como se fosse uma função direcional? Isso, exatamente. Eu vou falar sobre direcionalidade na próxima aula. Provavelmente quando acabar isso aqui, eu vou para direcionalidade. Então tem muita gente que não usa isso daqui, ó. Tá? Não pega o VAN. Se você pegar o VAN e o curto-circuito for na cara do relé, a tensão vai para zero. E aí você vai errar, você não sabe se o curto-circuito foi para frente do relé ou para trás do relé. Você entendeu? Então, essa é a grande discussão. Pô, mas se você perder a tensão, tem que usar outra tensão, tem que fazer uma coisa parecida com o que se usa em sobrecorrente direcional e não sei o quê. Bom, gente, a gente está no mundo digital. Então, se você simplesmente armazenar um ciclo do sinal de tensão e tiver um mecanismo de usar esse um ciclo de sinal de tensão quando a tensão cai abaixo de um determinado valor, você não vai errar nunca. Quando eu digo nunca, é nunca mesmo. Porque a tensão não muda de fase. O que muda de fase no curto-circuito é a corrente. Mas o meu sinal ele é fraco. Se você estiver ligado num sistema não interligado, você realmente pode ter variação de tensão. Mas o problema da impedância vai ser muito pior do que simplesmente o fundamento de tensão. O problema vai ser a oscilação de potência. Aí você se ferrou duas vezes, no cálculo fasorial e na tensão que você usa como referência. Então é o seguinte, existe ainda, para a proteção de distância, a questão de não usar a tensão do defeito para calcular a impedância. Existe, tá? Existe e eu sei relé que faz isso. Mas o que ele está fazendo implicitamente? Ele está calculando essa tensão com base em tensões que ele tem, que são tensões sãs. Então é a mesma coisa que você armazenar na memória a tensão de pré-falta. Tá? Isso quase com certeza. Isso, se você usar, por exemplo, a tensão BC, ao invés da tensão AN, para calcular o elemento de terra AN, e você falar, eu só giro essa tensão de 90 graus, reduzo o tamanho dela de raiz de 3, você está usando a tensão de VAN sintetizada, que é a tensão de pré-falta. Tudo bem? Então, não sei Sim. se eu respondi de fato o que você está pensando, mas eu acho que é isso, não é? É isso. Uhum. Exatamente. Então, como é que o grego conta a história, ou o latino conta a história, depende se ele fala grego ou se ele fala latino. Tá? Eu te garanto com certeza absoluta que se você sintetizar o VAN, você consegue fazer a mesma coisa que usar o V0 como grandeza de polarização.
que deve ser o que você está falando para mim. Usa tensão de sequência zero, não é? Isso. É exatamente isso. O que você faz quando você dá um curto AN franco? Para onde você põe o neutro? O neutro vai para a fase. Fase, exatamente, aqui, ó. Você está com os 3 caras aqui. O seu neutro vem para cá. O que vira VBN e VCN? Você entendeu? Entendi. Então, na hora que você faz VBN e VCN, quem que você está olhando? Você está olhando para essa tensão sintetizada, que é a tensão da fase A. Você entende? Então, o jeito que você conta a história é o jeito que você vende o seu marketing. Uhum. Eu não vou nem falar qual acordo o Relé que faz isso, tá? Mas... Tá bom. Só falo isso privado porque está gravado isso aqui, mas eu sei a cor dele, tá? Tá bom, obrigado. Depois, gente, se vocês quiserem discutir, eu discuto isso sem estar gravado, tá? Tudo bem? Meu compromisso com o professor é na técnica, não é no fabricante. E vocês forem lá no Eliprot e entrarem lá, vocês vão ver que tem todas as cores dos relés lá. Tá faltando um que vai chegar agora, tá? Mas a gente não joga em time nenhum com o fabricante. Bom, continuando aqui, peraí. Deixa eu falar então das linhas de circuito duplo. Se eu fosse reescrever aquela equação, eu teria o seguinte: o VAN, e eu estou pegando o terminal local da linha 1, então vou botar L1 do circuito 1, certo? Vai ser quem? O ZP vezes o IA do circuito 1, mais X vezes isso, mais X vezes o ZM e B do circuito 1, mais IC do circuito 1, mais X vezes ZM linha, IA do circuito 2, mais IB do circuito 2, mais IC do circuito 2. Isso daqui vocês já sabem fazer, não preciso fazer de novo. Né? Agora, isso daqui é o 3 e 0 do circuito 2. Então, vocês conseguem também incorporar no equacionamento o XM, ou seja, a mútua do circuito 2. Quer dizer, a corrente que circula pelo circuito 2 que interfere na proteção. E aí aparece um terceiro termo. Aí você teria o que aqui, ó, nessa equação? Você teria aqui mais... Deixa eu colocar aqui em amarelinho para não... Aí você teria uma equação, se fosse um circuito duplo, ficaria desse tipo aqui, ó. O resto não varia, tá? Ou quando você pega elemento, ficaria VAN local dividido por IA do circuito 1 local do circuito 1 mais K0 I0 do circuito 1 mais o que eles chamam de K0M vezes I0 do circuito 2. Isso aqui, tá? É isso que vocês vão encontrar se vocês tiverem. E a rigor, se tiver N circuitos, você conseguiria fazer isso para os N circuitos, tá? Isso aqui não... É só a matemática que você... Opa. É só a matemática que você utiliza para descrever os acoplamentos mútuos, né? Quer dizer, se você tivesse mais de um circuito, você teria que ter mais termos ali, porque o acoplamento mútuo existe. Claro que cada vez, quanto mais distante tiver uma linha da outra, menos acoplamento você tem. Então, e tipicamente, a distância entre duas torres é equivalente ao, né, se você tiver duas torres levando cada uma a um circuito, não 2 circuitos na mesma torre, é difícil. Você pode até ter 3 torres e uma faixa de passagem bem larga, mas o acoplamento entre a torre 1 e 3 é pequeno, entendeu? Então, mas mesmo assim, se você tivesse, né, o caminho de 3 torres, você precisaria fazer
essa compensação, tá? Porque tem efeito e esse efeito vai produzir algum subalcance na função de distância, porque você não contabiliza direito a queda de tensão, tá? Bom, outros minutinhos para a gente, para o nosso intervalo. Deixa eu ver o que eu vou falar mais sobre. Eu tenho que falar ainda algumas coisas sobre zona de proteção, né, que é o diagrama de X, como é que ele se comporta, qual tipo de zona que tem, quais são os ajustes e quais são as fontes de erro, antes de a gente entrar nas funções de comparação de fase, tá? Então, vamos para o intervalo agora, que horas são? São 3h27, então vamos voltar aí umas 3h40 para a nossa aula, tá? Dá tempo de tomar uma água, ir ao banheiro quem precisa. E é isso aí, pessoal. Dúvidas?